1 Coríntios, capítulo 11, que nós temos aqui a ordenação de Paulo, e isto, conforme ele próprio declara, ele foi instruído pelo Senhor Jesus Cristo a fazer e recomendar às igrejas. Em primeiro lugar, irmãos, nós queremos abordar aqui o tema, dentro dessa parte bíblica, a lembrança que devemos fazer da morte de Cristo. Lendo os 4 evangelhos, vamos notar que muitos milagres operou o Senhor Jesus Cristo, e muitos outros sinais de pregações que ele fez, mas ele não mandou que nos lembrássemos de outras ocorrências da sua vida, mas taxativamente ele ordenou que nos lembrásemos da sua morte. Então, nós temos aqui, por exemplo, no capítulo 11, versículo 23, o escritor dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então estamos aqui reunidos, mas devemos trazer à nossa mente a ocorrência que se deu na pessoa do Senhor Jesus Cristo, em dar a sua vida espontaneamente por nós. Esse é um assunto muito exposto na Bíblia Sagrada, e se você algum dia quiser pregar o Evangelho, você tem aqui a indicação como e o que você dizer como sendo o Evangelho que recebemos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, nós notamos aqui, a partir do 1º versículo, o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto. 15 de 1 Coríntios, versículo 1 em diante. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho ensinado ou anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. E depois, segundo as Escrituras, e temos em seguida que ele foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E aí continua o apóstolo Paulo. Mas o Evangelho está restrito a essa posição. Primeiro, Cristo morreu, fato histórico. Morreu por quê? Morreu em nosso lugar. É o nosso substituto. Pecadores somos nós, não Jesus. Ele podia se levantar diante de seus contendores, inimigos religiosos, e dizer para eles publicamente: quem de vós me acusa de pecado? Ora, você se levantar diante de um inimigo, ou vários, você conhece algum defeito na minha vida? Nós às vezes não temos coragem, porque sempre falhamos. Mas Jesus podia dizer abertamente: quem de vós me acusa de pecado? Porque ele nunca pecou.
Então, embora nunca tenha pecado, ele deu sua vida espontaneamente, como ele disse: ninguém tira minha vida, eu a dou. Tenho o poder de dá-la e retomá-la. Então, o que você participa nesta noite, irmão, essa espontaneidade que nos traz aqui à casa de Deus, para comemorar o único ato da vida de Cristo que Ele recomendou que o fizéssemos periodicamente, apontando todas as vezes. E se você ainda não é batizado e, por consequência, você não participa da ceia, tenha cuidado para apressar o seu batismo dentro da ordem bíblica e assim participar da ceia. Porque há pessoas que às vezes permanecem na igreja seguidamente 1 ano, 2 anos, nunca falam com a direção da igreja: irmão, eu queria me batizar. Existe alguma coisa que impossibilite? Nós vamos orientar, e assim como acontece, vocês têm visto aqui, sempre que há um batismo anunciado, há também uma sequência de celebração da ceia, na mesma noite. Então, os que são batizandos, naquela noite já passam a ser membros e começam a participar da ceia do Senhor. Então, voltando aqui ao capítulo 11, temos aqui essa recomendação: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Não esqueça, se você falta uma ceia, 2 ceias, 3 ceias, sem motivo preponderante, apenas por preguiça ou descuido, você está menosprezando a obra que Jesus fez no seu lugar. E aqui nós temos então outra colocação: semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então aqui está o pão representando o corpo, o cálice representando o sangue de Cristo, e a repetição: fazer isso em memória de mim. Agora, irmãos, a ceia também traz para nós uma outra lembrança, que às vezes passa despercebida por tempos infindos. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo no versículo 26. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, completa a leitura. Então traz a nossa lembrança desta promessa que está na Bíblia, no capítulo 24, 25 de Mateus, capítulo 13 de Marcos, Lucas. Essa menção de Jesus nos evangelhos, embora às vezes passa despercebida. Às vezes a pessoa passa o ano inteiro sem se lembrar que um dia, repentinamente, Jesus pode voltar. Como diz a Bíblia, daquele dia e hora ninguém sabe. Então vai ser uma coisa que pode se tornar assim muito rápida para alguém, porque não vem ou não trabalha com sua mente na expectativa da volta de Jesus. E todas as celebrações da ceia, quando lemos esta parte da Bíblia, lembramos, esta cerimônia vai ter um fim. Quando Jesus vier, o que vai acontecer? Então diz aqui que ele vai nos levar para o céu e vamos participar pela primeira vez lá no céu. Então é sair daqui
celebrando a última ceia para celebrar a primeira lá no céu. E isto é o que nós chamamos a ceia das bodas do Cordeiro, como diz o livro do Apocalipse. Estaremos todos reunidos para comemorar a vitória da igreja e a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma coisa que esta passagem bíblica recomenda. Diz aqui no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, hoje é um dia de exame introspectivo. Não é para você olhar para o irmão ou a irmã que está do seu lado. Será que ela está apta para tomar a ceia? Não tem isso. Nem mesmo o pastor pode fazer juízo. É a pessoa que vai fazer juízo de si mesma. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, a pessoa mesma que vai decidir a sua participação. Por que isso? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, aqui é uma perspectiva de exame pessoal. Eu vou me examinar, você vai se examinar. E diz a Bíblia, ninguém sabe o que está no homem, senão o Espírito do homem que nele habita. Eu sei o meu interior, mas não conheço de ninguém. Você conhece o seu interior, mas não conhece dos outros. Então, o Espírito que habita em você lhe dá condições para saber o seu interior. E é o que diz então a palavra. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Resultado disso. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, fraco debilitado na fé, doentes, que pode ser doente na fé ou corporalmente, muitos que dormem. Não se trata da pessoa que morreu, trata-se de pessoa indiferente, que está na igreja, mas a mente dele está fora. Normalmente agora com esse aparelhozinho, hoje nós recebemos uma consulta. Eu quero saber se eu posso ficar lendo a Bíblia no meu instrumento aqui, não sei como se chama, acompanhando o pastor. Ora, você leva esse aparelho para a sua viagem, mas você está numa igreja, o pastor está falando e você está com a sua atenção voltada só para o seu aparelho. Você veio aqui para cultuar, leva o aparelho para casa e lá ouça mais uma vez, além do que é a vez que você ouviu aqui. Porque a pessoa às vezes se distrai e alguém que está ao lado também está se distraindo, acompanhando a pessoa que está olhando para o seu aparelho, onde está escrito o que está sendo programado. Então, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados pelo mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Quando começar a distribuir aqui o pão, você que está lá atrás, aguarda a sua chegada. Esse que recebeu primeiro, espera que chegue lá atrás, para na mesma hora, em conjunto, todos participarem ou comerem o pão ao mesmo tempo. E isso se repete também com relação ao cálice que vai ser distribuído para todos participarem conjuntamente.
na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no seu capítulo 8 e no verso 32. Romanos 8, 32. Diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Oremos. Senhor, que o Teu Santo Espírito possa estar aplicando esta palavra aos nossos corações neste dia tão singelo e importante, onde podemos participar da Santa Ceia do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Um dos episódios de maior importância evangelística ocorrido no Antigo Testamento foi a pregação de Jonas na cidade de Nínive. Isso está no livro de Jonas. A cidade de Nínive era a capital do grande império assírio, um povo conquistador, um povo que tinha conquistado a parte de Israel do norte. E o profeta Jonas foi contemporâneo nesse período de grande perseguição dos assírios contra Israel. Os assírios levaram o povo de Israel para outras terras e fizeram uma mistura de gentes. E Deus levantou Jonas para pregar naquela grande cidade. E Jonas não obedeceu à voz do Senhor, indo para outra cidade, para Tarsis. Ficava totalmente oposta à localização geográfica de Nínive. E os irmãos sabem a história. Houve um grande movimento no mar, o mar ficou encapsulado, e assim Jonas foi jogado no mar, e houve um grande peixe que abocanhou a Jonas, e ele foi vomitado na praia de Nínive. E ali o Senhor falou para Jonas pregar, uma pregação simples: arrependei-vos, porque senão em 40 dias Nínive será submergida. E assim aqueles moradores arrependeram-se, e Deus poupou aquela grande cidade desta grande catástrofe. Deus, na sua misericórdia e bondade, algo que o profeta não queria, o profeta sabia que Deus era misericordioso e bondoso, e aquele povo era um povo inimigo, mas Deus poupou. E aqui nesse texto que acabamos de ler, Deus não poupou o seu filho. Por que não poupou? Porque era necessário que ele morresse. Foi pago um grande preço, a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui nos mostra o grande amor de Deus, o amor exemplificado por este grande fato, que aquele que não poupou ao seu próprio filho, de maneiras que este fato é algo que nós estamos fazendo menção nesta noite, é algo que é uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Como os irmãos sabem, 2 ordenanças foram deixadas pelo Senhor Jesus Cristo: a ordenança do batismo e a ordenança de participarmos mensalmente na mesa do Senhor. De maneiras que reconhecer este fato é algo importantíssimo.
algo que a história ela relata, não somente a palavra de Deus, mas historiadores seculares como Flávio Josefo, como Tácito, relatam a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A própria cronologia dos tempos está marcada por antes de Cristo e depois de Cristo. E os fatos, eles nos levam ao entendimento das chamadas doutrinas. As doutrinas são explicações sistemáticas dos fatos ocorridos. E o grande fato ocorrido é a morte do Senhor Jesus Cristo e as suas implicações doutrinárias. Daí a importância que temos do estudo sistemático da palavra do Senhor. Nós vamos ter, agora dia 25 de dezembro, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. É um fato ou não? Mas é um fato desconhecido pela grande maioria. Por quê? Porque a grande maioria vai pensar no Papai Noel. A grande maioria vai pensar numa farta mesa. A grande maioria vai pensar em presentes. A grande maioria vai pensar em montar a sua árvore de Natal com as suas luzes. E o que tem a ver essas comemorações com o fato do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Existe alguma relação? Não existe nenhuma. Somente aqueles que entendem o fato e ligam este fato ao nascimento do Salvador, ao nascimento daquele que se encarnou da Virgem Maria, tomando a forma humana, vindo de uma forma milagrosa, que não podemos entender como o Espírito Santo fertilizou aquela jovem agraciada. Isso está fora e só podemos entender pela fé. Este fato, nós podemos comemorar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Assim como estamos nessa noite comemorando a morte vicária e expiatória. Vicária porque Cristo é o nosso substituto. Expiatória porque era a única maneira de expiar pecados. Não existia outra maneira para que os nossos pecados pudessem ser cancelados, a não ser através do sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele vai mostrar este fato e vai nos dar nesse capítulo 8 e especialmente nessa noite, nesse versículo 32, toda uma doutrina que está por detrás deste grande fato. E ele começa então dizendo: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Quem é aquele? Hein? Quem é aquele? Foi Deus, né? Uma ação de Deus, algo que não foi os homens que fizeram. Por mais que o Senhor Jesus Cristo foi perseguido pelos judeus, entregue aos romanos, toda aquela situação humana que foi criada, nós sabemos que tinha que acontecer no momento certo. Quando os magos vieram do Oriente para adorar o menino que nasceu em Belém, eles foram no palácio. E Herodes mandou matar todos os meninos abaixo de 2 anos. Mesmo com essa ordem, a vida do Senhor Jesus Cristo foi poupada. Por quê? Porque não era uma ação casual de homens que iriam tirar a vida do Senhor Jesus Cristo. E podemos ver que por vários momentos os judeus fizeram de tudo para matar o Senhor Jesus Cristo, mas
estava no tempo determinado por Deus. O próprio Pôncio Pilatos, em João capítulo 19, fala, trouxe sobre si a autoridade sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor respondeu para ele, a autoridade, ela vem da parte de Deus. Então, essa autoridade da vida do Senhor Jesus Cristo estava na mão de Deus. Deus agora, Ele está entregando, como diz aqui, antes ou entregou. Então, o seu próprio Filho, Deus não propôs. Não foi um mártir, não foi um grande precursor de religiões, mas foi o Senhor Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Então, o seu próprio Filho, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher. Deus entregou na plenitude, no Império Romano, na cultura grega, na religiosidade dos judeus. Era um momento, na graça de Deus, na sabedoria de Deus, aquele momento, há mais de 2000 anos atrás, nasceria o Senhor Jesus Cristo. Este é um grande fato. E Deus, então, não poupou. E essa palavra poupou tem uma aplicação muito grande, biblicamente falando. Quando Deus, Ele pediu um sacrifício para Abraão, de sacrificar o seu filho Isaque, no momento crucial, Deus enviou uma voz do céu que disse, basta, Abraão, eu sei que tu me amas. E Deus poupou o filho de Abraão, Isaque. Às vezes, nós poupamos os nossos parentes, amigos de sofrimentos. Nós não queremos ver pessoas sofrendo. É algo que nos comove. Às vezes, aqueles que são mais sensíveis querem poupar o sofrimento de um simples animal, aquele animalzinho que está padecendo fome, está doente. Ouvimos falar que as pessoas recolhem, às vezes têm gasto para recuperar a saúde daquele simples animal. Mas no caso de Deus, Ele não poupou aquilo que era de mais precioso para Ele, que é o seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes, Ele o entregou. Antes de poupar, Deus o entregou. Uma ação que vemos negativa, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, Ele teve uma ação positiva de se entregar, de dar o seu Filho para que, através da morte vicária expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele pudesse nos remir, Ele pudesse nos redimir, Ele pudesse apagar os nossos pecados. Então, daí, nós tiramos várias conclusões de tantas e tantas doutrinas fundamentais da fé cristã, da sã doutrina cristã, para a aplicação das nossas vidas. Então, o fato, ele tem que estar caminhando concordemente com as doutrinas. Nós não estamos baseados na nossa fé em acontecimentos, em fatos absurdos, em ocorrências duvidosas, mas a nossa fé, a nossa esperança, a nossa doutrina, a nossa base, o nosso pilar, a nossa pedra angular é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é um fato real, é uma pessoa real, é uma pessoa viva, é uma pessoa que venceu a morte,
é uma pessoa que está do nosso lado, é uma pessoa que nós sentimos. Então, daí nós podemos saber que Deus o entregou. Aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós, para que através dele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, um texto de fundamental importância para as nossas vidas. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele se fez justiça por nós, para que na ira de Deus que estava contra nós, agora esta ira fosse aplacada e nós pudéssemos então, como estamos nesta noite, tendo comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos, para glorificar e exaltar o nome santo e excelso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo então diz: o entregou por todos nós, em nosso nome. Ele levou sobre si em seu corpo os nossos pecados no madeiro. Então, dessa maneira, isso traz essa justiça, isso traz o perdão dos pecados. Este é o benefício que nós podemos usufruir graciosamente da parte de Deus, através do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o pão vivo que desceu do céu, aleluia. Este é o sangue da nova aliança, louvado seja o nome do Senhor. E dessa maneira, você que está aqui, isso foi o presente de Deus para nós. Nós podemos glorificar, nós podemos exaltar o nome santo e excelso do nosso Deus, e saber que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. E Paulo, na sua sabedoria, na parte final deste versículo, ele diz: como nos não dará também com ele todas as coisas? E no verso 28 deste mesmo capítulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está aqui nesta noite, vivendo esta aliança plena com o Senhor Jesus Cristo, saiba que muitas outras coisas o Senhor já tem dado para você. E às vezes, por causa da nossa ignorância, nós desconhecemos essas outras coisas, e as principais coisas não são materiais, mas as coisas principais são as coisas espirituais, aonde Cristo já está ressuscitado, que nós devemos buscar essas coisas lá de cima. E dessa maneira, como é o ensino do apóstolo Paulo em Filipenses, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados, para aqueles que estão sendo feituras do Senhor Jesus Cristo. Que você possa parecer mais com o Senhor Jesus Cristo, que as suas semelhanças sejam algo idênticas à do Senhor Jesus Cristo. Por isso Ele está nos dando também com Ele todas as coisas. Você compreende o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário? Então, ao participar dessa mesa, que você possa ter essa compreensão e que você possa estar almejando essas coisas, todas as coisas que o apóstolo Paulo nos fala. Mas não pense nas coisas materiais, esqueça as coisas materiais. Procure o reino de Deus e o que mais? A sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que realmente nesta noite, ao participar da mesa do Senhor, ao ter um momento de sondagem em nossos corações, ao usufruir desses elementos, essas outras coisas sejam acrescentadas e que você possa ter uma vida vitoriosa na mão do Senhor. Amém.
sofrendo sobre a cruz. Amor, que tudo me perdoas. Amor, que até mesmo abençoas. Um réu de quem te afeiçoas. Por ti vencido, ó Salvador, eis-me aos teus pés, Senhor. Amor, que nunca, nunca mudas, que nos teus braços me seguras, cercando-me de mil venturas. Aceita agora, Salvador, o meu humilde amor. Vamos então participar agora do pão. Diz o texto bíblico que Jesus tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos o pão. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, de por uma coroa trocar, desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz.
Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos. Viemos aqui para te adorar, Senhor. Recebe, Pai, a nossa adoração, Senhor. Meu Deus, estou aqui para te dizer: te amo, ó Senhor. Te adoro, és a razão do meu viver. Em momentos de aflições estás comigo, segurando minhas mãos. És meu Pai, não me abandonas em perigo. Eu confio em ti, Senhor. Tua presença faz-me caminhar em segurança para males enfrentar. O teu bálsamo é pra mim, por isso sempre vou dizer com muito amor: vim aqui pra te adorar, vim aqui pra te adorar, vim aqui pra te adorar, Senhor. Vim aqui pra te adorar, te adorar, vim aqui pra te adorar, Senhor. Oh, aleluia. Meu Deus, estou aqui pra te dizer: te amo, ó Senhor. Te adoro, és a razão do meu viver. Em momentos de aflições estás comigo, segurando minhas mãos. És meu Pai, não me abandonas em perigo. Eu confio em ti, Senhor. Tua presença faz-me caminhar em segurança para males enfrentar. Como orvalho em um jardim, o teu bálsamo é pra mim, por isso sempre vou dizer com muito amor: vim aqui pra te adorar, vim aqui pra te adorar, vim aqui pra te adorar, Senhor. Vim aqui pra te adorar, vim aqui pra te adorar, vim aqui pra te adorar, Senhor. Sua igreja. Vim aqui pra te adorar, vim aqui pra te adorar, vim aqui pra te adorar, Senhor. Adore o Senhor. Oh, aleluia. Declare para Ele todo o seu amor. Senhor, vim aqui pra te adorar, vim aqui pra te adorar, vim aqui pra te adorar, Senhor. Vim aqui pra te adorar, vim aqui pra te adorar, vim aqui pra te adorar.